Natália chega em casa alterada, mas esconde o que aconteceu na rua. Valentina diz a Mário que o amor não entende sobre classes sociais. Mário diz que quando está com ela se esquece de tudo, e Valentina diz que se sente nas nuvens quando estão juntos. Ele diz que já não pode mais com o que está sentindo, e voltam a se beijar. No hospital, a doutora diz a Vicente que Adriano está fora de perigo, mas precisará de muitos cuidados. Vicente liga para Natália e a informa sobre o estado de Adriano. Natália confessa a todos que quando ela e Vicente estavam voltando do mercado, foram assaltados. Adriano estava chegando e acabou sendo baleado. Andréia fica alterada, mas Natália diz que tudo está bem. Adriano vê Vicente e pergunta o que ele faz ali. Vicente diz que lhe trouxe até ali. Adriano diz que Natália odeia tanto ele que não se importou em deixá-lo sozinho ali. Vicente agradece a Adriano por ter defendido Natália. Adriano se promove como herói e diz que foi ele quem deu sua vida para salvar Natália. Olga decide fazer um teste de gravidez. Vicente diz a Adriano que apesar de tudo se alegra por ele estar bem. Adriano, hipócrita, diz a Vicente que está disposto a ajudá-lo, pois sabe que seu negócio foi roubado. Vicente diz que não quer dever um só favor para ele e se retira. Gustavo confronta Sol, quem é o pai do filho que ela está esperando. Olga se recorda de quando ficou com Simba e Adriano, e o teste de gravidez deu positivo. Sol pergunta a Gustavo como ele se atreve a perguntar aquilo. Gustavo diz que já foi a piada de Constanza durante muitos anos, e agora não será a piada dela, e questiona com quem ela está o enganando. Ele pergunta se o pai daquele bebê é João Gabriel. Sol diz que nunca se meteu com João e jamais o traiu. Gustavo diz que já não sabe qual tipo de mulher que ela é. Sol diz que engravidou dele, que é filho de Gustavo. Gustavo diz que é mentira, é impossível, porque é estéril. Sol diz que jura pelo que é mais sagrado que aquele bebê é dele. Gustavo não acredita em Sol, diz que amava ela, mas é pior que Constanza e não vale nada. Sol o esbofeteia. Gustavo diz que pelo menos abriu os olhos antes de cometer o erro de se casar com uma mulher como ela e se retira. Sol sofre muito. Gustavo conta a Mário e Valentina que terminou tudo com Sol, pois ela errou e não teve coragem de assumir a verdade. Valentina vai até o quarto de Sol e ela desabafa com a amiga sobre a situação com Gustavo. Enquanto isso, no bar, Gustavo também desabafa com Mário. Cláudio também está ali no bar e ouve a conversa entre eles. Andréia e Omar chegam ao hospital e Vicente diz que Adriano já está fora de perigo e vai se recuperar. Cláudio conta para Constanza que atiraram em Adriano durante um assalto no bairro. Constanza diz: "Ah, eu espero que ele esteja muito grave e não passe dessa noite." Cláudio diz que ele está fora de perigo e que Andréia foi vê-lo. Constanza fica indignada, diz que Andréia tem uma gravidez delicada e que devem prezar por seu filho. Andréia vê o pai no hospital e ele diz que aquela foi a prova que ele daria a vida pela irmã dela, por ela e por sua mãe. Andréia diz que o ama muito e Adriano, hipócrita, diz que elas são o mais importante em sua vida. Natália conta a Regina o acontecido com Adriano e ela fica preocupada. Constanza vai ao hospital e pergunta como Omar permitiu que sua sobrinha fosse ao hospital estando com a gravidez em alto risco. Ela diz que ele é um inconsciente por colocar aquele bebê em risco e que ele não entende o que significa para ela. Omar diz que aquele bebê não é filho dela, e sim dele e de Andréia, e não precisa de dicas dela de como cuidar de sua família. Ele diz que ela deveria se afastar de Andréia, pois lhe prejudica com sua obsessão com o filho deles. Omar manda a retardada esquecer a ideia de se aproximar de seu bebê quando nascer, porque isso não permitirá. Adriano diz a Andréia que a dor que sente está no coração e que sente muita falta da mãe dela. Andréia justifica a mãe e diz que ela estava trabalhando muito em uma encomenda. Vicente diz a Natália que Adriano está bem e ela se tranquiliza. Anoitece. Natália e sua equipe finalizam a encomenda do empresário e comemoram. Mais tarde, Natália vai ao hospital para visitar o Pepino Murcho. Ela lhe agradece e diz que não sabe o que teria acontecido se ele não tivesse aparecido durante o assalto. Olga adultera a bebida de Vicente. Ela leva a bebida para Vicente, João Gabriel e para ela,
para brindarem pelo sucesso do negócio de Natália. Vicente acaba tomando o líquido adulterado e agradece Olga por sua ajuda na produção das encomendas. Natália diz a Adriano que Regina mandou um beijo para ele e que está feliz por ele estar bem. Adriano pergunta se Natália acredita que Regina lhe perdoe algum dia e o ame como antes. Natália diz que ele é o pai dela e ela só precisa de tempo. Adriano pergunta se Natália também precisa de tempo, mas ela responde que já não o ama. Cínico, ele diz que vai assinar os papéis do divórcio e que já entendeu que o casamento deles terminou e que é o único responsável por isso. Adriano diz que quer de todo o coração que ela seja feliz, pois merece. Olga veste o pijama de Natália, passa seu perfume e espera por Vicente no quarto. Enquanto isso, Vicente começa a sentir os efeitos da droga e vê tudo turvo. Ele chega no quarto e está quase inconsciente. Olga o seduz e Vicente pensa se tratar de Natália, devido aos efeitos da droga. Olga, bisca infeliz, aproveita a situação para abusar de Vicente devido a seu estado de inconsciência. Constanza reclama com Teresa as condições em que André está vivendo e diz que quando estava morando ali tinha todas as comodidades. Teresa diz que todos já sabem a troca de quê e que o desejo de Constanza de ser mãe já está em um nível doentio. Natália retorna para casa enquanto Olga continua se aproveitando de Vicente. Vicente diz que a ama, pensando ser Natália. Natália sobe para o quarto e entra em choque ao ver Olga e Vicente supostamente na intimidade. Olga diz a Vicente que ele é seu. Vicente responde, pensando ser Natália: sim, eu sou seu e você é minha, te amo. Natália fica abalada e sai correndo dali. Olga, rapariga dos infernos, fica satisfeita pelo plano ter funcionado. Natália vai até a sala e sofre inconsolavelmente e se recorda de quando Adriano disse que Olga e Vicente eram amantes há anos. Regina diz a Zezé que Lorenzo quer ser amigo dele. Zezé fica desconfiado, mas Regina pede que ele faça isso por ela. Natália chega à pensão com as malas e Regina pergunta o que houve. Ela diz à filha que no dia seguinte irão pegar as coisas dela e Regina não compreende o que está acontecendo. Natália, chorando, diz que vai falar com Sol para ver se pode alugar um quarto para elas ficarem durante alguns dias. Ela diz que agora não pode falar nada e se retira. Natália vai ao quarto de Sol e pergunta se ela tem algum quarto que possa ficar com Regina durante alguns dias. Sol diz que sim e Natália abraça a amiga, muito abalada. Depois de ter abusado de Vicente, Olga está satisfeita e diz a si mesma que sempre imaginou estar daquele jeito com ele. Olga espera que Vicente se recorde do que aconteceu com eles naquela noite. Ela diz que ele vai ser mais feliz quando descobrir que será papai pela segunda vez e jamais poderá tirá-la de sua vida. Olga diz que aquele bebê não é nem de Adriano e nem de Simba, e sim de Vicente, e que o convencerá disso.